A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com os comentários, a opinião e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Professor Carlos Silva. Daqui a pouco, então, a gente vai entrar em contato mais uma vez com o professor Carlos Silva, cientista social que vai participar conosco agora nesse segundo momento de comentários no programa Cultura Informa. A gente lembra aqui aos ouvintes que estão mandando mensagens para a gente agradece, o Celso Ricardo, o Val da Sofrência, o Gil Ferreira, Givanildo do bairro Centenário, Jairo Francisco do bairro do Salgado, Romeu Farias também, o Lúcio Torres. Muito obrigada a todos os ouvintes que sempre interagem aqui com a Rádio Cultura e também com o programa Cultura Informa. E você que está acompanhando no nosso YouTube também, a gente agradece quem manda mensagem, quem interage também no nosso canal. E você, se você ainda não segue o canal do YouTube, Rádio Cultura do Nordeste, não perca tempo, faça isso agora, porque você pode pesquisar aí no YouTube a rádio e começar a seguir, a assinar aqui o canal e também ativar o sininho para que você fique sabendo sobre todos os programas que também são veiculados no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Exatamente. Amanhã não, daqui a pouco, após o Cultura Informa, tem um Cultura Entrevista, né, Elaine? Qual o tema de hoje, os convidados? A gente hoje vai falar, André Santiago, sobre o Dia Nacional da Democracia. Ok. Recentemente teve o Dia Internacional, a gente comemora no dia 15 de setembro o Dia Internacional, mas o Dia Nacional da Democracia no Brasil é no dia 25 de outubro, a data que aconteceu o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e tem o professor Carlos Silva agora. Tema importante, a gente vai direto para o professor Carlos Silva. Boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Quem Viver, Verão. Vamos ao comentário. Bom, na realidade, nós vamos fazer uma comparação, não uma comparação, mas uma reflexão sobre a questão do horário de verão, a crise hídrica brasileira e a credibilidade no comportamento do governo federal para observar alguns contrastes. Vamos levar em consideração o seguinte: primeiro, o horário de verão, quando ele foi instituído, né? Nós tivemos de 2007 e 2008 uma economia de 4%. Isso significou uma economia de 4,2%, que dá 1.577 megawatts. Em 2017, por exemplo, que foi 2010 a 2017 também, uma economia em dinheiro de 1,4 bilhão de reais. E o governo federal atual diz que, através do Ministério da Energia, que o horário de verão não dá lucro, ou seja, não oferece uma economia considerável. O que nos deixa preocupado é, como um governo federal que tem uma atitude extremamente delicada, fragilizada, quando ele passa uma informação. Nós tivemos agora há pouco, por exemplo, o presidente da República em live dizendo que as vacinas colaboram para o desenvolvimento da AIDS. Foi negado pelo Departamento de Segurança de Saúde do Reino Unido e o Facebook, assim como o Instagram, retiraram essa live do presidente Bolsonaro da sua plataforma. Não é? E o que mais nos chama a atenção é o seguinte: ora, existem muitos países que adotam o horário de verão, numa crise hídrica que nós estamos vivenciando nesses últimos 91 anos. Países, por exemplo, como os Estados Unidos, como o México, como a Rússia, como parte do Canadá, como vários países também da África, né? Esses países estão adotando o México, por exemplo, também, o Chile, estão adotando o horário de verão. Então, o que é que está acontecendo? Essa informação dada pelo Ministério de Minas e Energia do Brasil, contrariando a engenharia
não é? O setor científico de engenharia desses países. É como se o horário de verão aqui no Brasil dá prejuízo, mas para esses países não dão prejuízo. E isso demonstra um comportamento dúbio, porque nessa mesma linha que o Bolsonaro tem em propagar fake news, com tanta facilidade, veja, ele não foi a fazer uma live discutir o caminho e o meio para que a gasolina pudesse ser mais baixa no Brasil, mais barata no Brasil. E deveria ser. Por exemplo, no dia 21 de outubro, até essa semana, por exemplo, o preço médio da gasolina nos por todos os Estados Unidos, está em média $3,50 por galão, ou seja, R$ 5,22 de reais por litro. Só em alguns outros estados. Nós estamos entre os 10 países maiores produtores de petróleo. E ao invés de trabalhar uma solução, não, vocês vão ter que aguentar. Mas lá fora é muito fácil de aguentar, porque lá fora o trabalhador recebe em euro e recebe em real. Aqui no Brasil se recebe em real, aliás, em dólar, em euro, e aqui no Brasil é uma moeda estabilizada. Ela não tem a mesma oscilação que o dólar tem. Para se ter uma ideia, para você entender como é difícil acreditar nesse governo, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, por exemplo, na época, ele simplesmente disse que uma pesquisa feita sobre o uso de drogas no Brasil, feita pela Fiocruz, que custou 7 milhões de reais, ele disse que não acreditava nessa pesquisa. Pesquisa essa que a Fiocruz ganhou o edital da própria Secretaria do Senado, que traga na questão antidrogas, e ele disse que não acreditava. Então fica muito difícil para um país buscar a solução quando um presidente tem uma facilidade absurda de soltar uma informação falsa para um país, para uma nação do nosso porte. Então, se nós temos países da África do Sul, se nós temos países da América Latina, se nós temos a União Europeia, os países usando o horário de verão, por que não querer usar o horário de verão no Brasil para ser mais uma ferramenta de apoio para baixar o consumo de energia, consequentemente diminuir o preço da energia para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira? Então, está acontecendo, eu costumo dizer, está acontecendo alguma coisa no Brasil em que esse governo ele vai dizendo o que pensa, agindo como quer agir, descredibilizando a ciência em todos os níveis, passando uma espécie de se conforme, que está assim, o mundo lá fora é assim, aqui também vai ser. Não, nós temos que buscar, todo governo, todo presidente da República, todos os governos democráticos busca proteger o cidadão de uma superinflação, de uma situação de fome, de uma catástrofe social como estamos vivenciando agora com relação ao desemprego, não é? Então tudo isso vem com a história do Auxílio Brasil, auxílio esse que vai deixar... nós tínhamos um contingente emergencial durante a pandemia de 29 milhões de pessoas, mas esse auxílio só vai atender 17 milhões. E não vai atender, vai simplesmente repassar, porque está todo o cadastro lá pronto, que é o pessoal do Bolsa Família. Então, fica difícil, porque nós não temos uma espécie de auditoria ou uma comissão que acompanhasse as informações para evitar que essas informações não fossem divulgadas da maneira tão frágil como tem sido divulgada pelo governo federal e pelos seus ministros e seus secretários. Não tem sentido um presidente dizer que a vacina já foi vacinado mais de 13 milhões de pessoas no mundo com a primeira dose. E aí você diz simplesmente que a vacina vai desenvolver AIDS. Você passa essa informação, não, ele disse não quero comentar, mas eu informou irresponsavelmente. E isso ocorre com a questão do horário de verão. Se estamos em plena crise hídrica, se a energia está pesando no bolso do trabalhador, por que não buscar todas as ferramentas necessárias para diminuir a carga inflacionária? Simplesmente anula o horário de verão, porque talvez tenha sido criado na época de Getúlio Vargas, que o criador foi, se não me engano, Benjamin. E quando foi criado, se eu não me engano, o horário de verão,
ele deu o resultado devido durante todo o período em que ele existiu. E de repente você nega isso, simplesmente porque fez um decreto acabando com o horário de verão, porque se coloca à disposição do mercado. Está preso ao mercado, está escravizado pelo mercado, não está observando o Brasil como um todo. E agora nós temos aí a situação da China, o nosso segundo maior parceiro comercial, não comprando a carne, gerando aí um déficit e um prejuízo de milhares de dólares por ano na exportação de carne do Brasil. Então é muito complicado ter um governo que mente com a facilidade, propaga com facilidade notícias falsas e aí perde a credibilidade quando ele dá alguma informação do Ministério, porque também não condiz com a verdade científica. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 44 minutos. 1h44 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, WhatsApp e por nosso canal no YouTube. Pergunte ao professor. Aqui tem mensagem. Boa tarde, por favor, se possível. O João Batista está pedindo o calendário de abastecimento da Compesa. O Índio Gagiani diz: boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor, o STF exigiu água mineral com gás de garrafinha de 500 ml, em uma despesa de quase R$140 mil. Um aumento de um ano para outro de mais de 40%. A sociedade vai ficar calada ou nós somos hipócritas? Não, eu acho que nós devíamos gritar não só pela água mineral, mas também por causa do leite condensado do Exército, por causa do bombom de chocolate do Exército. Não é? Eu queria que a mesma ênfase que você dá à água mineral do STF, dê aos leite condensado, aos bombons que estão sendo aí usados pelo Exército Brasileiro, e as pessoas também não se manifestaram como deveriam. Aqui o Bezerra Adriano César está dizendo: professor, a crise hídrica, o problema é a falta de investimento em outras fontes de energia, como energia solar, eólica, biodiesel e não horário de verão. Olha, primeiro, quando você fala em investimento, amigo, esse investimento para outra forma alternativa deve-se existir no primeira existência do ser humano. Você não pode... Eu vou dar um pequeno exemplo a você agora para lhe ajudar a ilustrar isso. Eu já tive uma reunião com alguns engenheiros de Compesa e disse o seguinte: na época nós estávamos vivendo uma seca terrível, como estamos vivendo há 5 anos no passado aí. E eu disse que o problema não era a água, era a chuva. Por quê? Porque não estava chovendo. E a Compesa, ela só tem um canal de distribuição de água, geradora da água, a natureza. Agora lembre-se, quando nós estamos sem água, da chuva, milhões de carros passam vendendo na sua rua água mineral. Ou seja, só eles acham, a Compesa não consegue achar uma fonte que pudesse lhe dar a condição de abastecer. É o que está acontecendo exatamente com a energia, com a crise hídrica. A crise hídrica, para você investir, como Dilma quis investiu no parque eólico, é preciso que, nesse momento, todos os instrumentos toda a ferramenta de apoio para diminuir o preço seja abraçada pelo governo e não ideologizado. Ora, claro que o horário de verão é uma alternativa, não é a solução. Mas a alternativa é essa que o Brasil não usa e centenas de países estão usando. Mensagem do Adjailson diz: boa tarde, Elaine, André Santiago, sempre gosto de ouvir o professor Carlos Silva, a verdade acima de tudo, simples e fácil, sem enrolação. Olha, só fazendo justiça, né, porque o Adjailson já foi vereador. Não, é Adjailson, viu? Não é o vereador. Audiência pública, professor? Fez um projeto, levou para o governo do estado e está vindo água do Pirangi professor? A Rio Prata. Não é o ex-vereador. Não é o ex-vereador Adjailson, não, viu? É Adjailson que mandou mensagem. Desculpa, Adjailson. Então, desculpe aí o meu deslize verbal. Aqui o Jailton Arruda está dizendo: boa tarde, professor. O ministro Alexandre de Moraes quer prender o blogueiro e jornalista Alan dos Santos.
Hoje é o Alan que está sendo procurado. Depois será todos os jornalistas. Alexandre está começando o projeto do Lula, que é de calar a imprensa, com o nome de regulamentação. Primeiro, não confunda Alan dos Santos com jornalismo, né? Aí é diferente, não confunda. Jornalista é jornalista, blogueiro é blogueiro. Vamos separar bem as coisas. Jornalista passa 4, 5 anos na universidade, tem responsabilidade nas afirmações, nas colocações, produz a matéria. Alan, ele é um propagador de fake news e de ameaças de crime contra pessoas e contra familiares do STF. Não faça essa confusão. E Lula não quer censurar. Lula quer regular, e eu concordo, isso está no artigo, no artigo, se não me engano, 221 da nossa Constituição Federal. O que significa? Significa que nós não podemos deixar a imprensa do país na mão de 5 ou 6 famílias e toda a programação do Brasil se resuma no Sudeste. Nós temos que ter programações regionais, um certo percentual, e que a mídia seja distribuída para várias pessoas e não ficar centralizada em um grupo. Então não é censurar, é regular, coisa que o Reino Unido tem, coisa que a Inglaterra tem, coisa que os Estados Unidos têm. Professor, a gente agradece a sua participação aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, até... Hoje é segunda, né? Isso. Até quarta-feira, André Santiago. Até quarta-feira, Laine Dias. Até quarta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Até quarta-feira, professor. Um grande abraço.